surge da necessidade da gente realizar uma atividade presencial, né? Tendo em vista que a gente ultrapassa uma pandemia e está fazendo algo com o público. Eu acho que isso é muito importante e perceber também que a gente estava fazendo trabalho nas comunidades tradicionais da região e percebendo que esse território é um território que passava o caminho da independência, principalmente aqui em Itaguaí, né, a Praça da Aclamação, a Igreja de São Francisco Xavier, a Serra da Calçada, quando a gente foi para Piraí também. E por que não, né, através do edital do Retomada Cultural, que tinha esse tema aí do bicentenário, a gente aproveitar isso para construir um espetáculo que pudesse estar falando sobre esse caminho literal da independência, né? A gente olha os lugares, né? E a gente percebe que tem muita história. E eu acho que ter a oportunidade de fazer isso, eu acho que foi muito fantástico, e principalmente porque a gente escolheu um caminho assim de estar levando isso para o público escolar, para o público infantil, adolescente, fazer essa reflexão sobre a independência do Brasil, né? Fiquei muito feliz porque também sou professora, então ter a oportunidade de entrar na escola com outro formato de linguagem, sem ser essa questão acadêmica, né? Muito escolar, muito padrão, proporcionando uma outro tipo de reflexão, acho que é muito interessante, importante na questão do aprendizado. Tem uma questão também importante que eu queria comentar, é sobre a relação do território com a história, né, e a construção da nossa identidade a partir disso. Acho que através da informação, do desdobramento desse conhecimento e de outras maneiras de se relacionar com o seu território, né, a criança perceber onde aconteceu, e acho que isso vai formando uma outra subjetividade sobre si, sobre aonde pertence, né, que lugar você pertence. Acho que é uma questão que me tocou muito com o convite, né, do Adriano. Fico muito feliz de estar realizando esse trabalho com ele. Para além de uma questão artística, é uma questão de uma preocupação social, educativa, né, histórica e territorial também. Eu acho que foi muito especial porque, primeiro, que é um público que a gente, de forma direta ou indireta, a gente já tem atendido durante o ano nas comunidades com outro projeto que a gente realiza, que é o Circular. E aí a criançada perguntando, pô, vocês estão aqui? Houve esse espanto, né? E deles entenderem que a gente agora estava ocupando o espaço da escola. A gente teve contatos com crianças e adolescentes que, inclusive, no momento de divulgação, até se emocionaram com a nossa presença. Isso pra gente foi de um contato bastante emocionante pra gente, acho que pra eles também. Foi uma dualidade assim, para além da questão artística, né? Eu acho que tem outra questão também muito importante, que a gente conseguiu ter uma equipe no projeto, assim, até me sinto muito privilegiado, que a gente teve uma equipe muito plural, diversificada, né? Um cuidado com cada etapa do projeto, seja na execução financeira com a Luciana, seja na questão da criação do roteiro, junto com o Bruno Elias, que elaborou o roteiro junto comigo, e a Miriam Bondi na parte histórica, né, foi muito importante. E a gente assim, construiu um espetáculo para falar de uma história. Sou Miriam Bondi, historiadora regional aqui da Costa Verde. Costa Verde e também uma parte do Médio Paraíba. Esse projeto, Patuver, Perdido na Independência, ele é um projeto que vem sendo criado há um bom tempo aí atrás. Ele vai surgir dos primeiros projetos que eu participei aqui junto com a Turma em Cena, que foi o Turma em Cena na História.
Fizemos um projeto rodando a Costa Verde e o Médio Paraíba, narrando a história, Turma em Cena na história de Seropédica, Paracambi, Barra Mansa, Rio Claro. E nesse meio, a gente fomos vendo como era interessante contar a história dessas localidades com um pouco da ludicidade, com graça, com palhaçaria, sem perder a seriedade e a criticidade dentro da narrativa. E aí veio a ideia de escrever algum projeto para o bicentenário, comemorar o bicentenário, porque os próprios atores, o próprio grupo aqui, né, da palhaçaria, eles foram se envolvendo, se empolgando com a história regional, vendo como é rica essa região em história, né? Fizemos filmes do Caminho do Ouro, com muita graça, né? E aí foi surgindo, olha, vem aí o bicentenário, vamos fazer um projeto voltado a esse. Aí pensamos muito, né? Como contar a história bem ligada aqui, Itaguaí, Serra do Matoso, né? Já estarmos funcionando com o projeto Circular, que é um outro projeto, trabalhando nas comunidades tradicionais da região, duas comunidades quilombola, duas comunidades de assentamento rural, né? Uma comunidade caiçara, até duas, porque existe uma quilombola caiçara dentro desse meio. E fomos percebendo no meio desse projeto, que tinha as rodas de conversa, como as pessoas ficavam maravilhadas com a grande história da região e que se cantavam com muitas novidades que não sabiam dentro desses lugares, e inclusive as crianças. Então foram juntando todas essas questões e saiu o Patuvê, Didi e Patuvê Perdidos na Independência, Patuvê e Didi Perdidos na Independência, que é um projeto que vem com a proposta de trabalhar esse conhecimento realmente de como esse país foi construído, né? Como se deu a independência do Brasil, como era esse contexto, e trazendo graça dentro disso, né? Fazendo a graça da palhaçaria, sem perder a criticidade, colocando, levando os valores. A gente teve que fazer um recorte histórico de como se fazia o teatro na época, lá no século XIX. E claro que assim, a gente fez uma forma contemporânea, mas dividiu como eram as peças da época, que a gente tinha muita teatro dramático vindo para o Brasil, a gente tinha uma comédia de costumes na Europa e tal, de fazer as peças separadas em atos, né? Então construiu a narrativa e a cena em 3 atos, né? O primeiro ato, antes da independência, que é falando do Caminho do Ouro, né? A questão da pirataria na região, brincar com isso é muito importante, porque assim, a gente tem a presença da pirataria na Ilha da Madeira, e aí depois
falar do ciclo do café, e esse é o primeiro ato. E o segundo ato, a chegada da corte no Brasil, e o terceiro ato, finalmente, a independência. Brincar com essas relações históricas é muito legal. Falando do espetáculo, né? Patuvé e Didi perdidos na independência, e de a gente brincar com essa questão de estar perdido e, ao mesmo tempo, falar isso, declarar na peça essa reflexão que nem tudo era maravilhoso, né? Esse processo da independência, ela não veio com a abolição da escravatura, diferente nos outros países da América Latina, né? E também a gente sabe que houve essa questão da exploração, do processo escravatório, tanto dos povos africanos, quanto dos povos originários indígenas. Então, assim, como lidar com essa relação pesada de forma lúdica, brincar, mas não deixar de fazer essa reflexão. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente está tratando disso dentro de um espetáculo, dentro desse fazer artístico, dentro da palhaçaria, do riso, da graça. O trajeto histórico do Caminho do Ouro, que já foi representado pela Turma em Cena, né? Que mergulhou nesse caminho do ouro, nessa história, é uma estrada que foi aberta em 1700, começou a ser aberta em 1725, vindo de São Paulo para cá. Ela começou a ser aberta como uma alternativa para poder evitar a pirataria no mar. E ela vai atravessar mais de 50 anos sendo construída, porque teve vários embargos do grupo aí, dos jesuítas, era um deles que não deixavam passar por aqui, por dentro de Itaguaí, né? Ela vai de Santa Cruz, da fazenda de Santa Cruz, até Lorena, em Guaratinguetá, aonde esse caminho tinha um entroncamento e encontrava-se com o caminho da Velho do Ouro de Paraty. Esse caminho ele foi mais voltado a escoar o ouro de Mato Grosso, né? E a estrada vai levar muitos anos, em 778, 780. E no final do século XVIII é que vão ser inauguradas, mas as trilhas já funcionavam com o Caminho do Ouro. E vai trazer todo o desenvolvimento do Médio Paraíba, que a partir desse caminho é que vão ser doadas as terras em Sesmaria, que vai povoar. Nos ranchos de tropas vão surgir Barra Mansa, Volta Redonda, São João Marcos, Piraí. Todas essas localidades do Médio Paraíba vão surgir dentro desse caminho. Itaguaí está dentro do caminho, passa pelo centro de Itaguaí, né? Por isso o encantamento do grupo aqui de Itaguaí, da Turma em Cena, com essa história, que até no centro de Itaguaí nós percebemos que ela é esquecida. As pessoas passam ali, né? Ali passam em frente ao hospital, chafariz, falam, é antigo, mas não imagina, olha, os cavalos rumo ao Ipiranga pararam aqui nessa, onde hoje foi restaurado, não, foi construído, mas a água já existia ali em 1822. E era já cheio de armazéns de café, porque já passavam as tropas de café também por ali, né? Paramos na Raiz da Serra, que é outra riquíssima. Vamos dizer que nós estamos contando essa história bem claro agora com o Bicentenário, tendo essa oportunidade de contar essa história de Itaguaí, um trecho da história de Itaguaí que Itaguaí não conhecia. E poucos da Costa Verde do Médio Paraíba também conhecem.
Matias, sou quilombola. Nascida e criada aqui no Quilombo Santa Justina, Santa Isabel, em Mangaratiba, Costa Verde, no Rio de Janeiro. Hoje estou aqui na escola Diogo Martins, onde eu tive a honra, de estar retornando, que foi aqui que eu estudei, é uma escola vizinha ao Quilombo Santa Justina, a mais próxima aqui da comunidade, para assistir Patuvé e Didi, Perdidos na Independência. Uma peça muito interessante que conta a história da independência na nossa cidade de Mangaratiba, por onde passou a família real, por onde também teve muito negro escravizado, contanto que eu faço parte de uma comunidade descendente de negros escravizados neste lugar aqui em Mangaratiba. E a peça é maravilhosa, é de suma importância, está dentro das escolas, porque às vezes as crianças não sabem a verdadeira história da sua cidade, o que passou por aqui, que os nossos antepassados deixaram, o que a história do Brasil teve de importância dentro do próprio município onde a gente nasce. E foi muito legal, as crianças se divertiram muito e aprenderam com certeza a história da independência dentro de Mangaratiba, passando por Mangaratiba. Pra Oslo, pra sair no Oslo, bloco astro da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou passa sol, vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslo, bloco astro da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou faça sol, vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô, que lá se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou pra Oslo encantar, eu vou pra Oslo encantar aquela moça, a mais bonita do lugar. Do Pelourinho, lourinho, da cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso a palpitar. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslo. Olá, meu nome é Érica. Quero deixar aqui para vocês, falar um pouquinho do grupo Turma em Cena, que é muito legal, é sensacional, vale a pena você levar aí para tua escola, para o teu bairro, aonde quer que for, porque eles contam a história, falando sobre o nosso Brasil de um modo muito lúdico, muito legal, onde as crianças se interagem e acabam aprendendo do jeito bem diferente, bem descontraído, bem extrovertido. Então, fica aí a dica para você, que está procurando aí uma peça para fazer em tua escola. Turma em Cena, sensacional. Veio a ideia geral, e a gente, junto com a equipe, o Vande, que fez o material, cenográfico, também participou da reunião e ter desse lugar de que era importante também colocar, como que a gente conta essa história que é tão contada com um novo olhar, com um olhar cômico, o próprio nome, que a gente escolheu, Perdidos na Independência. O que a gente estava querendo dizer com isso? A gente procurou um espetáculo interativo, que as crianças se identificassem e participassem também. Então, em muitos momentos, a solução cênica, é a participação do público infantil. Isso está sendo muito gratificante, e tem um jogo, uma troca muito importante. A gente vai quebrando cabeça, nessa construção coletiva. Estava ajudando a gente dos pergaminhos, quem era?
Eram os povos originários. Ah, os índios, os povos originários. Isso. E o povo negro também. E foi muito cuidadoso o modo que a gente escolheu para colocar a questão dos povos originários, a questão da escravidão, como mencionar isso de uma maneira tranquila, né? Assim, registros históricos do nosso país tão tristes e como passar isso de uma maneira lúdica, né? Então, acho que a gente conseguiu alcançar, né, de maneira muito sutil. A gente menciona, né, os nossos pergaminhos são entregues por esses povos originários, né? E a grande questão do nosso espetáculo é que eles nos ajudam a contar, né? Então, essa sacada foi apresentada de modo coletivo, né, da gente resolver isso de modo coletivo. A construção artística é isso, né? O Bruno contribuiu muito com a questão do primeiro ato, do segundo ato, Adriano fazendo todos os apontamentos e esse espaço real de escuta que teve, né? O que é importante a gente contar, o que cada um achava necessário. Se a gente falar durante o espetáculo, que a gente aproveitou as cenas, algumas coisas da tradição circense, seja para fazer malabares de contato, né? Que a gente acabou, no processo de ensaio, descobrindo que ao invés de usar não só o ouro, mas usar uma bola de cristal que virou... como é que é o nome da bola de cristal? Esqueci o nome agora. Uma bússola, quase. Não, uma bússola, quase que fosse uma coisa que desse uma mentalização. As crianças ficavam olhando com muito brilho nos olhos, né? As mágicas, né? De transformar pano de uma cor em outra. A mágica, que a gente queria fazer a cena do café. Como é que a gente vai tratar o café? E a gente fez uma cena tomando café e fez a mágica do bule, né? Que inclusive a mágica do bule teve uma colaboração e a participação de um mágico de Santa Cruz, que é o meu amigo Marco Palágico, que construiu essa mágica para o espetáculo, né? Muito interessante. E acho que os elementos cênicos, né, do espetáculo, né? Utilizando a palhaçaria clássica, a cena dos cavalos, que a gente usou aquele negócio de pau de selfie, que abria e transformava-se em um cavalo, né? A questão dos pergaminhos, das placas, né? Da direção de arte do Vande, que foi maestral, tanto nos figurinos quanto nos adereços, né? O negócio que era de papel Panamá e parecia madeira, né? Eu acho assim muito interessante também a gente entender qual era o momento da moda da época, esse acompanhamento do século XIX da moda francesa, que era muito incorporada no território brasileiro. E aí o Vande traz isso para a pesquisa da nossa caracterização, da indumentária dos figurinos. Isso é muito importante, né? Aí até da manipulação de objetos, né? A gente também inovou, né? A gente usou a sonoplastia em playback, operando pelo relógio, que assim, a gente não tinha operador de som, né? Assim, foi um experimento também, né? De otimizar, né? Fazer tipo um teatro de bolso, né? Um circo-teatro de bolso. Acho que foi aliás, está sendo uma experiência maravilhosa, né? Contagiante.
Quem ajudou a gente foi os povos africanos, crioulos, os povos originários, indígenas. Então, o maior tesouro da história é a gente saber contar ela nos dias de hoje. Meu nome é Antônia, sou diretora dessa escola, Escola Municipal Antônio Cordeiro, Portugal. Queria agradecer a presença de vocês. Esse projeto é muito bacana, contribui para a interação das crianças. A gente viu que eles gostaram muito e estamos aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Verdun, eu sou formado em Belas Artes pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro e nesse projeto do DJ Patuver Perdidos na Independência eu entrei como diretor de arte e eu estou focado mais na área de figurinos. Gostei muito de fazer esse projeto e eu tentei utilizar muita pesquisa histórica, entrei em contato com o Museu Imperial lá de Petrópolis e tive algumas informações, tinha até alguma visita já agendada presencial, mas acabou não indo por causa de alguns fatores. Mas a gente conversou muito online e nessas conversas a gente ficou conversando quais são o que deveria ter nas roupas, o que não poderia ter, o que não poderia faltar. E a gente decidiu fazer uma pesquisa, eu escolhi uma roupa mais bem clara mesmo, voltado para o laranja, no estilo do Didi. E da Patuver, vocês podem ver que também. Eu tentei escolher uma mecânica, que os dois se adequam às cores, entendeu? O azul com o branco dela, o dela tem muito laranja. E o laranja chama muita atenção. Tive uma pesquisa também nessa área mais de design, de produto, de criação. E nessas coisas mais imperiais, o que não podia faltar era o dourado. Mostrando aqui, tentei pegar muito a temática em si daquela época, de 1800, como eles eram feitos, esse tipo de coisa, e deixei no tamanho do Didi, certinho. Aí vocês podem ver aqui, ó, tudo funcional. Fiz uns bottoms, entendeu? Vocês perceberam, um chapéuzinho, coisa assim do tipo, tudo com material que a gente já tinha por aqui. O tecido, eu escolhi um brim, que é um tecido mais grosso, porque o tecido daquela época era muito voltado ao algodão, e a gente não encontra muito, e o mais próximo desse era o brim. E o veludo, porque essa mistura de textura, eu acho que agrega muito, como vocês podem ver. Por exemplo, o liso, aqui tem uma textura diferente, e o dourado tem uma outra textura. E no forro, eu decidi o cetim, além os arabescos que tem interno, é muito legal. E não posso esquecer dos bolsos. Botei um bolso em cada lado, já que é uma trupe circense, sempre precisa ter um bolso e para colocar malabares, colocar algumas coisas assim da própria apresentação. Aí eu decidi botar um bolso bem grande, podem ver aqui, para colocar em tudo. E durante a pesquisa me falaram para mim não esquecer do dourado, porque é uma coisa bem chamativa, que era bem utilizado nessa época mais imperial. Aí vocês podem ver aqui também, ó, tudo solto, isso aqui são bottoms, tudo para facilitar a limpeza, porque a higiene sempre tem que ser levada em primeiro lugar. E eu consegui criar a partir disso. A da Patuver foi um desafio que, além disso tudo, tinha que botar a temática de pato. Todas as roupas foram focadas no ano de 1700, 1800, que foi a época mais ou menos que eles foram parar no roteiro. O chapéu, tentei focar num chapéu normal, um boné de 1800, mas a gente conseguiu fazer um formato de um pato. Os olhos são os botões e tem uma pantufa, que é um formato de pato, além dos patinhos, que é o tradicional da Patuver, que ficam na cabeça dela. E além de uma capa, eu tentei usar uma prega de lava francesa, que é o nome correto, que é um tecido que vai das costas até embaixo. E eu tentei fazer uma asa a partir disso. Em algumas fotos, algumas referências, vocês vão ver que ela estava usando esse tipo de ardono, esqueci o nome, a pronúncia. São as placas, são feitas de papel Paraná, as letrinhas foram feitas na impressão mesmo, na 3D, que era mais facinho também. E alguns detalhes aqui, por exemplo, a gente pegou café mesmo para botar aqui, caminhos do café, ouro do café, douradinho aqui. Também o Didi chegou com a ideia de fazer um poncho. O poncho tá do avesso. Aqui. Tá do avesso mesmo.
O poste foi você que fez? Você costurou? Fui eu que costurei. Ele chegou com a ideia, vamos fazer com esse material aqui. Eu falei, beleza então, vamos cair dentro. Porque tem uma parte que eles falam sobre os tropeiros. Aí nessa parte dos tropeiros, a gente teve que fazer uma pesquisa básica, entendeu? Para saber certinho como era feito, essas paradas, essas coisas assim. Na teoria era muito feito com tecido assim, mas pro Nordeste, tipo, de coisa assim, mas pro Norte, eles usavam um negócio desse mesmo, um poncho desse, mas era de couro. E pelo fato de ter muita árvore com espinhos, esse tipo de coisa, eles utilizavam quase a roupa toda de couro. Aí mas o pessoal daqui de Minas, do Rio, utilizavam mais de tecido, porque aqui não tem tanta coisa assim. As espadas. O que mais espadas aqui? As espadas foram umas espadas de pirata, porque naquela época tinha muita dessa temática de pirata também. Tentei utilizar, porque não poderia ser... Fazer espadas cinematográficas, mais realistas, entendeu? Pelo fato de trabalhar com criança, tem que ser uma coisa mais lúdica. Eu escolhi trabalhar com isso aqui e tentar encapar com um jornal para mostrar que é cênico, entendeu? Para ter uma coisa mais lúdica para as crianças. Para mostrar, gente, é de brinquedo e coisa e tal, não mostrar com uma espada dourada, prateada, entendeu? Mostrar uma coisa mais realista. A gente preferiu tentar trabalhar mais com lúdico, com as brincadeiras de criança e por aí vai. Beleza. O manto agora? O manto, esse é o manto de rei, a gente costurou. Para simbolizar o rei e a rainha, tem a da rainha também, que é um pouco mais curto. Mesmo sabendo que as roupas de rei e rainha não são exatamente assim, historicamente correto, não são dessa cor, na maioria das vezes, porém, nesse modo já estão no imaginário, já estão na mente do pessoal, e tem que ser, já que a gente está trabalhando com peça teatral, uma coisa assim do tipo, as informações têm que ser passadas rápida e de uma forma bem clara, então a pessoa vê o manto, já tem que perceber que é de rei ou de rainha. Olha, um rei, uma rainha, para ser rápido, para não ficar perdendo muito tempo. Vamos ver mais o que temos aqui. A maioria de algumas peças a gente teve que personalizar, tipo essa garrafinha térmica aqui, o Didi chegou e falou, cara, olha, você tem que criar algum jeito de tentar personalizar ela aqui. Aí tinha até uma capinha, a gente encapou ela todinha aqui. Deixar mais de couro para mostrar que é mais de 1800, 1700, entendeu? Para tirar esses aspectos de plástico. De resto, a gente teve que fazer de tudo um pouco. Pintar de dourado, criar outras paradinhas aqui. Além da roupa da Patuvê, que é uma coisa toda diferente.
nome é Suelen, eu trabalho aqui na escola Elmo Batista Coelho e hoje a gente teve a apresentação do Turma em Cena, né, e trazendo um espetáculo super bacana, falando sobre o descobrimento do Brasil, né, a independência. Então, assim, é de mega importância a participação desses eventos dentro da escola. As crianças adoraram, né, estão super empolgadas, estavam ansiosos por esse momento. Então, assim, só temos a agradecer, tá bom? Obrigada mesmo. O carinho, né, com cada peça que a gente tem do figurino, do cenário, da forma que foi montada, eu acho que isso fortalece também o processo de aprendizagem dos alunos, não só a nossa encenação, mas quanto o processo estético, né? De você estar olhando ali, você tem um cenário, você tem um figurino, você tem um figurino que já conta a história por si só também, né? Uhum. Contribui para a nossa aprendizagem, sabe? Enquanto ator, enquanto palhaça, essa troca dentro da escola, ela é muito sutil, muito simples, né? E muito afetiva, assim. Como a escola é um espaço não só de educação, mas um espaço principalmente de formação humana, né? Ter a figura de um palhaço e uma palhaça que estão perdidos no caminho da independência causa um deslocamento, né? Histórico, assim, de conhecimento, de estranheza. E aí, como é possível cativar com a linguagem artística um conhecimento tão acadêmico e às vezes cansativo, né, para aquelas crianças estarem aprendendo sentados de uma forma tão padronizada. E mesmo as crianças que não estão aprendendo esse conteúdo, de alguma forma toca, né, fica na memória. Essa nossa pretensão, né? De alguma forma, tocar mesmo esse aluno de forma simbólica ou afetiva. E eu acho que esse resultado se dá quando a gente, no meio da divulgação, recebe cartinhas, né? A gente recebeu cartinhas de 2 ou 3 alunos que depois que a gente visitou a sala, eles entregaram. Então é uma aprendizagem também de palhaçaria, né? Uma aprendizagem histórica, elementos históricos acabam sendo descobertos, né, durante o processo criativo, mas também uma construção humana, sabe? Eu acho que o espetáculo ele traz ele não traz a máxima do diálogo, da verbalização, né? O espetáculo ele tem partituras físicas, né? Tem ações que não são faladas, né? Eu acho que isso também colabora com o processo de aprendizagem, que não precisa ficar só escutando o texto, né? E a gente também trazer dentro do espetáculo, fazer com que os alunos fizessem alguns personagens de destaque da história, como os piratas, os próprios alunos interpretarem os personagens da corte portuguesa, interpretasse lá o Dom Pedro, a princesa, a rainha. Isso é muito legal, deles vestirem um manto, deles empunharem uma espada, essa questão deles interagirem de fato com o espetáculo, né? Até a história lá do livro de assinatura, das 8.000 assinaturas, que é um livro mágico, né? As crianças assinam o livro de forma imaginária. Então, vai lá todo mundo lá botar a mãozinha no livro, e daqui a pouco o livro aparece assinado, assim. Eu acho que isso colabora muito com o processo de aprendizagem, com a fixação, não sei se é do conteúdo, mas enfim, de uma forma abrangente, que a gente lidou com o contexto histórico que a gente fala do espetáculo. E a gente fazer esse atravessamento entre o teatro e a palhaçaria, é incrível utilizar a graça para isso, com propriedade sobre as bandeiras que a gente levanta no mundo contemporâneo, né? Ter a presença contracenando com a palhaça, com uma palhaça, com uma mulher, isso é muito importante, né? A gente tem em outros espetáculos a comicidade negra, e aí fazer um espetáculo de palhaçaria sem pontapé no traseiro, sem dar tapas e bofetões, isso já é um prêmio pra gente, que a gente consegue mudar parte dessa tradição que é obsoleta, que não faz mais parte do contexto contemporâneo,
e que a gente tem a possibilidade de criar coisas novas e a gente pode fazer o riso e a graça sem estar utilizando esse tipo de ferramenta, né? E isso é uma discussão contemporânea muito forte, né? Tanto a galera mais antiga que faz circo-teatro, quanto a galera do circo de lona. O que a gente precisa mudar nesse mundo contemporâneo? O que a gente pode continuar fazendo, mas levantando outras bandeiras sobre o nosso fazimento, né? Sobre a forma da gente agir, né? Com o público. E trazendo cada vez mais, através do riso, o afeto, o abraço, a possibilidade de troca, a possibilidade de fazer com que o público seja protagonista das histórias que a gente está contando. Eu acho que isso é muito intenso, isso acho que é muito impactante. Eu acho que não só para o público, quanto para a gente também. Tem um ponto que eu acho interessante comentar, que é a capacidade de transformação. Pensar isso, um espetáculo dentro da escola, falando sobre a independência, é promover um ambiente de uma construção coletiva pela interação dos alunos, né? De oferecer esse espaço de protagonismo na interação e de se sentirem à vontade para gritar, para estender a mão. E aí eu acho que são vários desdobramentos nesse aspecto. Uma questão de autoestima, uma questão de valorização da própria história, de reconhecimento do território, né, que eles estão, que a gente está. Então, com isso, a gente está querendo levar o quê? Às vezes eu fico pensando que só a figura, né, da Patuvê já provoca uma transformação, desloca. Às vezes uma criança nunca viu uma palhaça, é a primeira vez. E teve uma escola que várias meninas vieram me abraçar, né? Acho que tem esse lugar de representatividade dentro da palhaçaria.
Maciel. Hoje eu sou gestora da Escola Municipal Eugênio Lourenço Correia e também professora. Somos aqui uma escola multisseriada na cidade de Piraí. E tivemos a alegria hoje de receber esse trabalho maravilhoso, com uma interação fantástica por parte das crianças e uma expressão cultural de alegria, de prazer da parte das crianças que trouxe muito para todos nós. Um trabalho muito importante, que agrega, que trouxe valores que eu tenho certeza que essas crianças vão carregar ao longo da jornada deles e, para muitos, uma primeira experiência com a cultura e com a arte circense. Agradeço muito e que seja a primeira de muitas. Eu penso que a passagem desses projetos, né, esse principalmente, né, está fazendo muita diferença nas regiões, nas escolas, por onde ele está passando. Está trazendo uma novidade, está mexendo com a criatividade até dos professores, da comunidade dos professores, porque eles elogiam muito, ficaram encantados também. Já estava no calendário escolar, né? Não foi o projeto, não fomos nós que levamos, já estava dentro do calendário escolar essa comemoração do bicentenário. Então, a professora dando uma matéria ali, falando com os alunos, é uma coisa. Agora, o teatro entrando e fazendo cena, tudo aquilo que ela narrou, isso ressignificou a matéria, né? O conhecimento. E houve muita gratidão de todos por estar trabalhando com um tema de aula específica desse momento do calendário histórico. Então, vamos dizer que fomos muito bem recebidos dentro das escolas por isso também, né? Não foi um projeto diferente do que estava da matéria escolar, né? Não foi diferente. O projeto ele vai ser encaixado perfeitamente para mostrar a importância dessas localidades, trabalhar essa autoestima dentro dessas comunidades que são tão carentes, tão abandonadas, né? Eles entenderem como o local deles tem potencial histórico. E eles estão lendo a história do Brasil, onde a comunidade deles está inserida dentro dessa história. A escolha das escolas e da cidade, das comunidades, vem sequencial a toda essa descoberta, né, da riqueza histórica dessa região, envolvendo o período da independência do Brasil, né? Quando a gente até escreveu isso como justificativa do documentário, outro projeto, que é a questão do caminho literal da independência, porque Dom Pedro passa por aqui, né, por todas essas terras, né, rumo ao Ipiranga, e ele passa negociando, fazendo apoio, tendo como apoio, articulando os fazendeiros da região, que nesse momento o café expandia por essa região, e foi aonde deu apoio para ele ter força, garantir a independência do Brasil. Deram um total apoio financeiro, por isso essa região realmente marcou a história do Brasil na independência, naquele momento da independência. Para você ter uma ideia, a Serra do Matoso tem a comunidade do Matoso. As terras foram doadas ali, né, foram começando a ser povoadas nesse período, para garantir o caminho do ouro. Eram até terras da fazenda de Santa Cruz, né, ligadas a São João, Marcos, São João do Príncipe. E a outra comunidade do Rubião também eram terras ligadas a São João Marcos, que pertenciam também a todo esse histórico, foram povoadas no mesmo período em que foi aberto esse caminho do ouro, para poder dar segurança a esse caminho do ouro, que vai virar o caminho da riqueza do café e o caminho da independência, como eu digo, literal e no sentido figurado. Então, essas comunidades elas foram escolhidas por estar dentro desse contexto. Nós já conhecíamos, né, tem 2 comunidades quilombolas que vêm significativo, porque nessa região representa aquilo que ficou marcado na história do Brasil,
que foram os negros que construíram esse país. Nós estamos na região que maior teve desembarques de negros no período da independência do Brasil, o período imperial. Foi exatamente a região da Costa Verde, né? Então nós estamos com as comunidades ligadas a isso, né? E que continuaram sendo tradicionais. Duas bem caiçara, né, que vivem da pesca, beira-mar, mas que tem aquela história gravada, que nem o quilombo da Ilha de Marambaia, foi do fazendeiro mais rico do Brasil, né, o rei do café e o maior escravocrata do país, Comendador Breves. Era uma fazenda de engorda de escravos, entendeu? E o Joaquim Breves, que foi o dono da Marambaia, que hoje os remanescentes são da última fazenda dele, o Joaquim Breves acompanhou Dom Pedro no Grito do Ipiranga, para você ver como tudo isso é muito significativo, né? E o Matoso está ali, a gente trabalha ali naquela região cheia de ruínas desse período. Tem lá ali, na sequência da escola das 3 vendas onde se apresentou, o próximo bairro é Santarém. Santarém é uma feitoria do Império, exatamente do imperador, que funcionou a partir de 1817, exatamente na produção do café. Pertencia à Real Fazenda ali de Santa Cruz, a Santarém. E eles ouvem falar esse nome, conhecem as ruínas, mas desconheciam a história. Eu tive o prazer de ser convidado pela Lisane e pelo Adriano para poder fazer parte desse projeto, fazendo um documentário, né, registrando tanto em foto quanto vídeo. E de início foi uma surpresa muito boa, porque é um tema muito delicado que eles souberam lidar de uma forma muito sensível, assim, né? Porque a gente está falando de história, a gente está falando de temas sensíveis como povos originários, pessoas que foram escravizadas. Então tem que ter a sensibilidade que eles tiveram para poder tratar sobre esse assunto. Desde a atuação, acho que desde o início do projeto, eu vendo de fora, tive muito essa percepção desse cuidado deles, assim, né? Para isso, com isso. Desde o roteiro, desde o cuidado com as roupas. Cada sala a gente viu uma reação diferente, cada criança recebia de uma maneira diferente. Dentro dessa dinâmica de cada sala ser diferente, a gente vê muita situação principalmente a surpresa das crianças de ver, de ir entendendo que eles estavam falando de história ali, né? Que estava sendo passado um conteúdo ali através da palhaçaria, através do teatro. É interessante ver isso, porque aos poucos eles iam entendendo, porque no início eles ficavam meio, mas o que está acontecendo assim? Eles estão perdidos, principalmente na divulgação, isso acontece muito, né? Porque eles entram falando, caramba, tem pirata, tem isso, meu Deus, me protege. E eles ficam ali, e aí conforme vai acontecendo, eu podia perceber que eles iam conversando juntos, eles são do mal, são do bem, eles estão falando de história, estão falando da independência. E aí no final, tem o grito da independência ou morte, eles vão prevendo as falas, assim, isso é muito interessante também. Porque eles já vão lembrando do conteúdo, vão identificando que, cara, a gente aprendeu isso na escola, eles estão falando disso.
eu sou a diretora Josi, da Escola Municipal Agostinho da Silveira Matos, que fica na Ilha de Jaguanum, na Praia do Catita. E eu queria muito agradecer a equipe da Turma em Cena, queria muito agradecer Patuvê e Didi pela apresentação aqui, que foi linda, maravilhosa, onde os alunos aprenderam de uma maneira divertida toda a nossa história do nosso Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Um outro ponto muito importante para a gente colocar é a respeito da liderança de mulheres nessas comunidades tradicionais. O contato com essas mulheres das comunidades como líderes e contato que a gente fez, né? A Lisane, palhaça, mulher, sendo ouvidas, trocando informações com essas articuladoras, além de um lugar de representatividade, a gente se fortalece e contribui junto, né, para a comunidade, para o território, para o cenário cultural da cidade e da região, porque a gente coloca como representantes mulheres fortes que buscam, através de novos encontros com outras mulheres, realizar e trazendo a ancestralidade, trazendo a força de toda uma história que a gente carrega no nosso corpo. Eu acho que, para concluir, eu posso falar um pouquinho sobre o processo histórico da Turma em Cena. O grupo nasceu em 2000, né? É um grupo jovem, né? Com 22 anos de idade, mas o nosso primeiro espetáculo foi contando história, que era a Lu Cabral, que era uma história do pré-descobrimento do Brasil. Inclusive, na época, né, quando eu escrevi a história, foi reconhecido pela Biblioteca Nacional como Patrimônio da Humanidade. E agora, 22 anos depois, a gente ter esse privilégio, né, esse prêmio através do edital do Retomada Cultural, fazer essa reflexão sobre o bicentenário, mais uma vez com um espetáculo cênico, né, com a palhaçaria, eu acho que é bastante significativo, né? É um comparativo da nossa própria história de grupo, né?